Fala galerinha, beleza? Vamos falar sobre massa. Massa. Muita massa. Muita massa. Isso mesmo. Isso é Então massa, hein, chama a vinheta e bora pra lá. Galerinha, vamos falar aqui sobre medições de massa, mas pensa comigo o seguinte: um átomo é muito pequeno, muito pequeno um átomo. Então, para medir a massa de um átomo, não é muito convencional a gente medir essa massa em gramas, em quilogramas, porque gramas e quilogramas são massas para medir coisas grandes, maiores. Por exemplo, o Pavanelli deve ter uns 80 quilos, eu também tenho uns 80 quilos. Mas nós somos objetos macroscópicos. Se eu pegar essa minha aliança aqui, que está na minha mão, ela deve ter lá uns 5 gramas, talvez um pouco mais, sei lá, não lembro. Mas então, você percebeu que eu utilizei unidades diferentes para medir a massa do meu corpo e a massa da aliança. Porque eu utilizo unidades que são mais próximas daquele objeto que eu estou fazendo a medição. No caso de átomos, nós vamos utilizar a unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica ela foi definida como sendo a massa do carbono 12 dividido por 12. Esse foi o padrão adotado. E a partir desse padrão adotado, a massa de todos os átomos começaram a ser medidas. E a gente chegou aqui, ó, a massa do hidrogênio igual a 1,001 U. Ou seja, ela é quase que uma vez a massa do carbono 12 dividido por 12. A massa do carbono 12 é igual a 12U. Aí, lógico, se eu jogo esse 12 para o lado de lá, a massa do carbono 12 vai ser igual a 12U. A massa do oxigênio ela foi medida como sendo 15,996U. Quase 16, né? É 16 vezes a massa do carbono 12 dividido por 12. É 16 vezes 1/12. É 16 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Certo? Então, essa é a unidade que nós utilizamos para medir átomos. É bem mais condizente o tamanho dessa unidade com a massa de um átomo do que uma unidade como o grama, como o quilograma. Agora, a gente tem uma coisa chamada na nossa universo que é isótopos. O que são isótopos? Agora, quando você pega um elemento, você pode ter átomos diferentes que pertencem a esse mesmo elemento. Por exemplo, existe o cloro 35 e existe o cloro 37. O que define ele sendo cloro é o número atômico. Mas o número de massa dele pode variar um pouco. O cloro 35 tem uma massa aproximadamente igual a 35. O cloro 37 tem uma massa aproximadamente igual a 37. O cloro 35 ele é 75% do cloro encontrado na natureza, aproximadamente. O cloro 37 é 25% do cloro encontrado na natureza. Então, quando a gente fala da massa do átomo de cloro, a gente não está falando nem do cloro 35 nem do cloro 37. A gente está falando de uma média desse cloro. Por isso, nós vamos fazer aqui uma média. Só que é uma média que leva em consideração a abundância daquele elemento na natureza. O cloro 35 ele é 75% do cloro na natureza. O cloro 37 ele é 25% do cloro na natureza. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse 35 se repete 75 vezes. O 37 se repete 25 vezes e um total de 100 repetições. Isso é chamado de média ponderada, que leva em consideração o peso, a influência daquele material no todo, no número total de repetições. E aí você percebe que a massa do átomo de cloro é 35,5. Esses valores são dados aproximados aqui. Na tabela periódica, talvez, depende da tabela periódica que você está olhando, pode ser um valor mais exato. Eu coloquei a aproximação tanto nas porcentagens quanto nas massas aqui, né? Porque aqui ao invés de escrever 36,996, eu já escrevi direto 37. Aqui ao invés de escrever 34,998, eu já escrevi direto 35.
Porque não convém a gente chegar num valor exato, porque a gente esquece valores aproximados, principalmente para nível médio, que é o foco das nossas aulas. Bom, quando você tem a massa média de um átomo, você pode calcular agora a massa de uma molécula. Uma molécula é o conjunto de átomos, a soma de átomos formando ali uma substância estável. Por exemplo, H2O, o hidrogênio é 1, a massa dele, tá até aqui, ó, arredondado também. Você tem 2 hidrogênios nessa molécula, então fica 1 vezes 2 dá igual a 2. O oxigênio é 16, só que você tem 1 oxigênio nessa molécula, então fica 16 vezes 1, que dá igual a 16. Somando 16 com 2, dá igual a 18. Então, a massa média de uma molécula de água é igual a 18 unidades de massa atômica. Se eu pego uma molécula de glicose, o carbono é 12. 12 vezes 6. Mais, porque tem 6 carbonos. 1 do hidrogênio, que multiplica por 12, porque tem 12 hidrogênios. Mais 16 do oxigênio, que multiplica por 6, porque tem 6 oxigênios. Somando isso tudo, você consegue calcular a massa média da molécula de glicose como sendo 180 U. Essa é a massa de uma unidade de glicose, de uma unidade de água. Essa é a massa de uma unidade de cloro. Então, isso aqui é massa de átomos ou de moléculas. Lembrando que de uma unidade só sempre é dada em U, que é uma unidade condizente ao tamanho de um átomo ou o tamanho de uma molécula. Agora, quando a gente pega uma quantidade palpável de átomos e de molécula, a gente precisa de uma quantidade extremamente grande para se tornar uma massa considerável. Mas quem vai falar dessa quantidade para vocês é o nosso fofulete, o Pavanelli. Galerinha, você já ouviu falar na palavrinha mol? Bom, a palavrinha mol ela foi desenvolvida no meio dos anos 1800, porque a palavrinha mole deriva de uma palavra... Porque a palavrinha mol deriva de uma palavrinha no latim que A palavrinha mol deriva de uma outra palavra no latim que se chama mole e que significa pra gente amontoado. Então o tio Soneca falou em unidade de medida aqui, né? Que é a unidade de massa atômica, unidade para um átomozinho. Bom, tudo isso aqui que foi falado parece um átomozinho, quando a gente multiplica pela constante de Avogadro, número de Avogadro, ou então também chamado de constante molar, é 6 vezes 10 a 23 unidades, ou então a gente pode chamar de entes. Por causa disso, é um amontoado daquele átomo. Se o átomo de hidrogênio... Cadê o átomo de hidrogênio aqui? Não tá, né? Ah, tá aqui. Se o átomo de hidrogênio ele tem 1 U aproximadamente, aqui para constante de Avogadro, nós teremos 1 grama. Mas não para um átomo de hidrogênio, mas para 6 vezes 10 a 23 átomos do átomo de hidrogênio. Então, para a gente denomina como unidade molar. Para 1 mol do átomo de hidrogênio. Sempre 1 mol do átomo de oxigênio. Quanto que tem? 16 gramas. Sendo que antes seria aproximadamente 16 U. E aqui, para o carbono, nós temos 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono como 12 gramas, que antes era 12 U. Bom, quando a gente transforma de átomo para unidade de um amontoado de vários átomos, nós chamamos isso de mol. Bom, essa unidade, para Amedeo Avogadro, apesar de não ter sido ele, mas é apenas uma homenagem a esse número denominado Avogadro, trouxe para a gente vários conceitos. Porque aqui a gente não consegue ver um átomo, mas a gente consegue ter uma noção de aglomerado de átomos na proporção de mols. Por causa disso, a gente pode fazer um cálculo chamado de massa molar. Essa massa molar aqui, ó, para o carbono, a gente pode falar que a cada 12 gramas de carbono, temos 1 mol de átomos de carbono. Ou seja, cada 12 gramas que a gente coloca lá na balancinha, 12 gramas, e faz essa medida, quer dizer que nós temos aproximadamente
6 vezes 10 a 23 átomos do elemento carbono ali. Bom, como os átomos da tabela periódica são diferentes, possuem massas diferentes, quando a gente aglomera esses átomos, como o dióxido de carbono, ou como a água, ou como qualquer outra substância, nós temos que somar as massas de cada um desses elementos em determinada quantidade também. Se nós temos 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, então a gente tem que somar 2 átomos de oxigênio daquela massa. E também 1 átomo de carbono para fazer a massa total daquela substância. Isso a gente chama de massa molar da substância ou da molécula que está envolvida ali. Então, todos os elementos da tabela periódica podem ter massas únicas ou então aglomeradas, como é o caso aqui da glicose. Nós temos 6 átomos do elemento carbono, 12 átomos do elemento hidrogênio e 6 átomos do elemento oxigênio. Nós temos então 6 átomos vezes 16 gramas, que é cada oxigênio. Nós temos 12 átomos de hidrogênio, que cada um tem uma massa de 1 grama. E o carbono, nós temos 6 átomos de carbono, que cada um tem 12 gramas. Então, olha lá, 6 vezes 12 dá 72. 12 vezes 1 dá 12. 6 vezes 16 dá 96. Quando a gente soma 96 mais 12 mais 72, dá 180 gramas por mol. Então, todas as vezes que a gente faz esse cálculo, a gente consegue ver uma unidade de massa para uma unidade em mols. E é bom a gente finalizar essa aula com o seguinte conhecimento, que nós podemos fazer uma medição da matéria, tanto em gramas, quilogramas, toneladas, miligramas, se você souber a estrutura molecular ou a fórmula química daquela substância, você consegue fazer todo esse cálculo em gramas, quilogramas ou miligramas em mols também. Então, mols é uma unidade de quantidade da matéria. A gente pode medir essa quantidade de matéria, ok? Então, galerinha, para finalizar essa aula, como o Babané falou, 180 gramas corresponde a 1 mol de glicose. E 180 U corresponde a 1 molécula de glicose. 1 U para 1 molécula. Gramas para 1 mol de moléculas. Mas você percebeu que o valor numérico é o mesmo, né? Isso. Então, o número de mols é o número de unidades que você precisa para converter o em gramas. Exatamente. Fácil. Nossa, química é simples demais. Química é simples. Então é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Forte abraço e não deixe de deixar aqui nos comentários as suas dúvidas. É nóis.